Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu me chamo Ananda, faço parte da equipe do Sebrae e estou aqui hoje para conversar com você sobre esse importante tema que é o empreendedorismo. Eu acredito que você já deve ter escutado falar bastante dessa palavra, ela anda bem em evidência. Mas eu estou aqui hoje para trazer algumas informações sobre os bastidores dessa palavra. Geralmente, quando a gente escuta empreendedorismo, nós temos algumas associações com a palavra gestão. E é quando a gente pensa em finanças, marketing, planejamento, gestão de pessoas, atendimento ao cliente. Tudo isso faz sentido. Porém, quando eu falo do empreendedorismo, estou falando de comportamento empreendedor. A minha formação é em administração e eu recordo bastante que ao longo da graduação, os meus professores perguntavam muito aos alunos: onde está o coração da empresa? Na sua visão, o coração da empresa está no marketing, o coração da empresa está em finanças. E hoje, a minha visão particular é que o coração da empresa é o empreendedor. Então, você pode ter as melhores ferramentas de gestão, as melhores ferramentas de divulgação, de finanças, mas eu preciso ter um bom empreendedor nos bastidores deste negócio ou dessa ideia, desse projeto. É sempre muito importante nós alinharmos as nossas expectativas. Conforme eu disse, o empreendedorismo é uma palavra muito em evidência. Então, se você fizer uma pesquisa sobre o empreendedorismo, você vai acessar uma série de informações e de referências. Meu papel aqui hoje é trazer algumas dessas referências, mas a construção ela é feita pelo próprio empreendedor. Então, quando nós temos essa frase aqui, o que iremos aprender hoje, eu acredito que você irá reviver alguns comportamentos, reviver algumas situações e fazer algumas reflexões. Como eu disse, muitos já conhecem o empreendedorismo. Aqui hoje a gente começa a nomear essa caixa que é o empreendedorismo e o que está dentro dela. Então, o primeiro ponto do nosso bate-papo é o que é ser empreendedor. E essa é uma pergunta muito interessante pelo fato de que muitas pessoas associam o empreendedorismo a ter uma empresa. E eu quero conversar com você sobre essa questão, porque muitas pessoas são empreendedoras e ainda não têm um negócio, e muitas pessoas já têm uma empresa constituída e ainda não são empreendedoras. Então, é um pouco da diferença entre ser empresário e ser empreendedor. Falaremos sobre o comportamento empreendedor. Então, também conforme eu mencionei no slide anterior, não é só uma questão de gestão, de ferramentas, mas dos comportamentos na condução dessas ferramentas. Como eu conduzo isso dentro do meu projeto, da minha ideia, do meu negócio. Vou falar das características empreendedoras para que você possa ter essa reflexão. Se nas últimas situações você colocou isso em prática, então reviver alguns acontecimentos para ter novas reflexões, novas percepções. E por fim, essa pergunta: você está preparado? Muitas pessoas empreendem por necessidade, né? Se veem na necessidade de abrir um negócio como fonte de renda. Outras pessoas encaram o empreendedorismo por oportunidade, fazem toda uma estruturação antes de dar o pontapé inicial dessa ideia. Independente de qual situação você está nesse momento, é importante você ter essa reflexão. Porque caso você ainda não esteja preparado para o empreendedorismo, você pode desenhar sim um plano de ação, entender quais comportamentos você precisa nesse momento e tirar suas ideias do papel. Então, antes de nós já irmos para a parte comportamental, falar quais são esses comportamentos e entrar realmente nas informações contidas para cada um, eu começo com um questionamento. Por que do questionamento? Às vezes a gente acredita que as respostas vão trazer as melhorias necessárias, mas muito pelo contrário. As perguntas fazem parte dos bastidores. É aí que a gente começa a pensar, a refletir, a ter o que a gente chama de pensamento fora da caixa. Então, os questionamentos, eles são muito importantes. Eu gosto de relembrar que muitas vezes na vida nós somos ensinados a decorar algumas coisas.
E aí isso nos incentiva a buscar respostas prontas. E quando a gente faz pergunta, a gente começa a pensar, a reviver, a ter novas possibilidades, principalmente quando nós somos questionados por outras pessoas. E aí eu começo com o seguinte questionamento para você. Antes de pensar na sua ideia de negócio, antes de pensar no projeto que você quer executar, ou até mesmo antes de colocar a mão na massa, você fez uma pesquisa de mercado antes? Você mesmo foi buscar informações, entendeu que a sua ideia vai impactar na vida das outras pessoas, quais mudanças estão relacionadas? Então, não existe certo ou errado para a resposta dessa pergunta, mas eu começo com esse primeiro questionamento. Você fez uma pesquisa prévia? Tem uma dica para você. Tenha sempre papel e caneta ou o celular para fazer anotações, a ferramenta que melhor lhe convém. Entretanto, anote essas informações. Os slides eles são importantes e a gente consegue consultar o material depois. Mas às vezes algumas reflexões, algumas ideias, elas vêm naquele momento e é importante que a gente não perca elas. Então, para responder essa pergunta que eu te fiz, coloca isso no papel. Você fez uma pesquisa de mercado antes? Agora que você já fez a sua reflexão, seu exame de consciência, se você já fez ou não uma pesquisa de mercado, eu vou mostrar para você alguns dados na prática. Então, existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. A gente escuta muito falar sobre pesquisa de mercado, que ela é muito importante, mas na prática, por que as pessoas acabam não fazendo? Então, ao abrir uma empresa, parte dos empresários não levam em consideração informações importantes sobre o mercado. Eu vou trazer alguns desses dados. Primeiro deles, 46% das pessoas que abriram, dos empresários que abriram um negócio, não sabiam quais clientes atenderiam e quais seriam os hábitos de compra desses consumidores. Os nossos clientes, eles são o combustível do nosso negócio. É muito importante conhecer o nosso cliente. É muito importante conhecer o hábito, a frequência que ele consome no nosso negócio. Existe uma palavra que ela não é muito vista, que se chama perenidade. A perenidade, resumindo, ela está muito relacionada ao prazo de validade do seu negócio. Por quanto tempo o seu negócio vai ser atrativo no mercado? Então, quando a gente volta para essa frase, que 46% dos empreendedores, quase a metade das pessoas que abriram uma empresa não sabiam quem era o seu cliente, elas acabam atendendo todo mundo. E aí existe uma outra pergunta bem polêmica. Você deve atender todo mundo? Será que quem atende todo mundo não acaba atendendo ninguém? A gente precisa avaliar muito qual é o nosso foco. Não quer dizer que eu vou excluir algum cliente ou dizer não para algum cliente, mas quer dizer que eu vou intensificar as minhas forças, o meu foco para quem realmente quer ser bem atendido, para quem realmente o meu negócio tem importância, o meu negócio tem relevância. É quando a gente começa a separar um pouquinho do que é preço e do que é valor. Valor é a percepção que o nosso cliente tem. Então, quais valores os nossos clientes levam em consideração? A cada quanto tempo eles consomem os meus produtos e os meus serviços? Né? Como ele busca, quais são os canais? Então, assim, quando eu preciso desse determinado produto ou desse determinado serviço, por onde eu chego? É uma loja física, é uma loja virtual? Quais ferramentas eu utilizo para vender, para expor, para sensibilizar? Essa informação mostra que metade não sabiam quantos clientes e quais eram os hábitos que atenderiam. O segundo dado é esse daqui, que 38% não sabiam o capital de giro necessário para abrir um negócio. O que é o capital de giro necessário? É aquele valor, aquela quantia financeira necessária para o giro da sua empresa. Então, quando a gente trabalha a visão da pessoa jurídica, né, já escutaram esse termo, pessoa jurídica, é quando nós temos uma outra pessoa para sustentar literalmente. Então, até essa outra empresa conseguir arcar com suas próprias contas, você, empreendedor, precisará de um valor, de um capital de giro necessário
para colocar nessa empresa. E o capital de giro, ele é muito confundido com investimento. Lá na frente vai ter um comportamento empreendedor que nós abordaremos que vai nos ajudar a entender a diferença de investir constantemente e de ter um investimento inicial. Mas o que eu quero mostrar aqui é que quase 40% dos empreendedores não fizeram uma conta, não colocaram no papel quais são os principais gastos da empresa. Aqui eu ainda não comecei a falar dos seus principais gastos como empreendedor, porque são duas vidas separadas, a vida da pessoa física e a vida da pessoa jurídica. Então eu preciso entender o que acontece nessa pessoa jurídica, ou fazer o planejamento dessa pessoa jurídica, para entender os impactos na minha vida pessoal, na minha vida pessoa física. Terceira informação: 39% não sabia o número exato de concorrentes que teriam. E quando eu falo concorrentes, eu não estou falando exatamente daquelas pessoas que fazem aquilo que você faz. Mas às vezes o seu concorrente é aquela empresa, é aquela pessoa que faz com que seu cliente deixe de consumir no seu negócio. Então, às vezes a gente tem o chamado concorrente substituto. O produto ou o serviço deles vem a substituir o seu. E aí, 39% dos empreendedores não fizeram na pesquisa de mercado aquele olhar de entender quem já atua nesse segmento, quem é referência nesse segmento. Porque o seu cliente, ele já existe. O seu cliente, ele já está no mercado. Ele não passou a surgir porque você abriu o seu negócio ou porque você tem uma ideia de negócio. Então, você desenha estratégias e planejamento justamente para pegar aquele cliente que está no mercado e conquistar ele. Ele já existe. 61% não procuraram ajuda de pessoas ou instituições para a abertura do negócio. Então, nesse momento, o que você está fazendo, assistindo essa aula, é justamente buscar informações, né? A partir dessas informações, você vai tirar as suas conclusões? Sim, muitas pessoas não foram buscar informações. E lembre-se, conhecimento não ocupa espaço. Quanto mais informado você estiver, melhor será a sua tomada de decisão. 55%, mais da metade dos empresários que abriram um negócio recentemente, eles não planejaram como seria o funcionamento da sua empresa. E olha o quanto isso é importante. Às vezes a nossa ideia está muito bem formulada aqui na nossa mente, mas o dia a dia, a correria, o cotidiano, faz com que a gente acabe se perdendo, né? Então a gente tinha um propósito inicial, mas poxa, justo hoje aconteceu um problema e eu não vou poder fazer fluxo de caixa. Justo hoje aconteceu um problema e eu não vou poder responder aquele cliente na minha rede social. Significa que eu não fiz um planejamento de como funcionaria a empresa. E quando eu falo isso, é para lembrar que o funcionamento não é só a parte prática, né? O planejamento operacional, a mão na massa. Existem os bastidores, que é quando você, empreendedor, destina um tempo para fazer fluxo de caixa, quando você, empreendedor, destina um tempo para alimentar o seu cliente de conteúdo nas redes sociais. É quando você está nos bastidores que você faz a parte tática e estratégica do seu negócio, onde você quer estar nos próximos anos. Por fim, 50% não determinaram o lucro pretendido. Todos esses dados que eu trouxe aqui, eles são muito importantes, mas esse particularmente chama muita atenção. Por quê? Os empreendedores não determinam o lucro, quanto você vai fazer de retirada mensal. A sua vida pessoal, ela não parou porque você começou um negócio. Então é muito importante você determinar o lucro. Talvez de início você não consiga retirar ele, isso pode acontecer, mas é muito importante que você já tenha esse cálculo. Basta você pensar que quando você trabalha para alguém, seja no regime CLT, quando você presta um serviço para alguém, você tem aquele combinado de um recebimento. Por que quando você trabalha por conta própria, você não coloca isso no papel, né? E eu escuto muitos empreendedores falando, o que sobrar é lucro. É até uma frase muito comum. Só que a gente não pode viver da sobra, né?
Caso contrário, existem muitos empreendedores que passam 5, 10, 20 anos sem ter dimensão se o negócio está dando lucro ou não, que é a famosa frase: trabalho, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Então, quando eu falei no slide anterior sobre pesquisa de mercado, são essas informações que nós precisamos levantar. Então, se você ainda não fez, observe essas informações e entenda que responder cada uma dessas perguntas vai te ajudar a ter um negócio de sucesso, né? Não é receita de bolo, mais uma vez, mas te ajuda a se preparar para determinadas situações. E empreendedorismo é isso. A gente faz planejamento, mas a dinâmica, a rotina, o dia a dia faz com que coisas saiam desse caminho. E aí eu já preciso desenhar um plano de ação para voltar para o meu caminho, ou até mesmo desenhar atalhos que me levem para o caminho do sucesso. Mais uma vez, existem várias definições para o empreendedorismo. Muitos de nós, quando ouvimos essa palavra, a gente já associa a ter uma empresa. Então, o que eu quero trazer aqui, neste momento, é que não necessariamente falar de empreendedorismo é falar de uma empresa. Você pode falar de empreendedorismo na sua vida pessoal, você pode falar de empreendedorismo para projetos e não necessariamente para a abertura de um negócio. Mas, Ananda, o que é o empreendedorismo? Então, houve um tempo que essa palavra ela nem fazia parte do nosso dicionário na língua portuguesa. Porém, nos últimos tempos, o empreendedorismo ele tem sido incorporado na nossa rotina. E aqui, como o slide mesmo menciona, há séculos isso acontece, né? Então, existem várias definições para o empreendedorismo. Aqui eu particularmente mais gosto é que o empreendedor ele é um agente transformador. Então, é aquela pessoa que enxerga uma realidade e quer transformar aquilo. A gente trabalha muito o conceito de quanto mais eu conheço as dores do meu cliente, melhor o remédio que eu ofereço para ele. Então, acreditem, tem muito empreendedor aí, muito empresário que está oferecendo a solução errada. Falar de empreendedorismo é falar de mudança, né? Hoje, o termo é cada vez mais utilizado para definir pessoas capazes de identificar problemas. Então, se você é um empreendedor, se você almeja empreender, saiba que o seu papel está muito relacionado a identificar problemas. Identificar problemas, oportunidades. Então, se ainda não tem sido explorada aquela oportunidade, olha a sua visão, olha o seu entendimento para buscar soluções e explorar essa oportunidade. Encontrar soluções inovadoras. Isso não significa que o empreendedor seja necessariamente um empresário ou vice-versa. Então, para separar um pouco esses papéis, o empresário é aquele que já tem uma empresa constituída, que tem um CNPJ. O empreendedor, ele é um agente transformador. Pode ser que ele ainda não tenha o negócio dele em execução, mas ele tem essa capacidade de identificar problemas, oportunidades e propor, construir soluções inovadoras. Existem várias fontes de pesquisa para o empreendedorismo. Nosso bate-papo aqui hoje ele vai abordar esse senhor da foto, o senhor David McKillen, que fez uma pesquisa que embasou muito sobre o comportamento empreendedor. Então, ele fez um mapeamento para entender por que as pessoas de sucesso elas acabavam agindo de forma muito parecida. Então, ele mapeou características comuns em pessoas de sucesso e, a partir dessa pesquisa, ele embasou características do comportamento empreendedor. Então, dali em diante, elas foram agrupadas e a gente começou a entender melhor por que os empreendedores de sucesso eles têm um padrão ao agir. Lógico, alguns têm comportamentos mais aflorados, outros menos, mas eles têm essa prática em comum. Até esse momento, nós conversamos bastante sobre a parte de teoria do empreendedorismo. Então, qual é o contexto que ele surgiu, qual é a base do nosso estudo. Nesse momento, eu vou mostrar para você um caso de cliente do Sebrae.
Nós trocamos as informações para não expor o cliente, mas qual que é o objetivo de fazer um estudo de caso? Porque muitas vezes a nossa visão, estando de fora da situação, nos permite analisar melhor. E eu vou contar para você a história do Adriano e sua loja de milkshakes. Muito provavelmente você conhece algum Adriano, né? Alguém que passou por essa situação. O Adriano ele foi desligado da empresa em que ele atuou durante muitos anos. Decidiu pegar o valor da rescisão e investir em uma loja, né, em um modelo de negócio. Ele acabou escutando muitas pessoas, um ditado popular, onde as pessoas acabam comentando: se eu for abrir um negócio, vou abrir na área de alimentação, porque sempre as pessoas precisam de alimentação. E foi nesse ponto de partida em que ele seguiu. O Adriano também escutou que os modelos de franquia seriam uma boa possibilidade, haja vista que o franqueador daria todo o suporte para ele. Então, ele já comunicou à família de que abriria uma loja franquia. Ele fez a pesquisa de lojas no segmento da alimentação, chegou até a loja de milkshakes, que não era muito conhecida, e fez alguma degustação. Acabou gostando do sabor e, com a cara e a coragem, abriu essa loja de milkshake, contratando toda a sua família para trabalhar. Então, faziam parte da sua equipe sua esposa, sua mãe e seus cunhados. No primeiro mês, ele tinha uma estimativa de vendas que ficou bem abaixo. E ele não entendia porque a qualidade do produto era muito boa, ele estava num ponto movimentado e a equipe havia sido treinada pelo franqueador. Passados-se mais alguns meses, o movimento continuava sofrível e o Adriano decidiu fazer uma panfletagem. Então, ele colocou para circular 20.000 panfletos para divulgar a loja dele. Mais uma vez o mês se passou, as contas começaram a apertar e o Adriano percebeu que aquilo não havia surtido efeito. Então ele entrou em contato com um amigo dele, que por sinal era consultor do Sebrae, pedindo conselhos, né? E o amigo dele já começou a ficar meio receoso, porque o Adriano nunca comentou essa veia empreendedora, essa vontade de empreender. Foi aí que o consultor do Sebrae percebeu que ele empreendeu muito mais pela necessidade do que com uma pesquisa prévia, um empreendedorismo de oportunidade. O consultor identificou que, na verdade, a franquia não era muito conhecida no mercado, o que fazia com que as pessoas não tivessem a curiosidade de buscar esse sabor. E que aquela ação da panfletagem, ela não ia solucionar a questão da curiosidade ou não das pessoas. E aí o Adriano, depois dessa conversa, teve uma visão estratégica de aplicar uma degustação. Passados-se 3 semanas, o movimento subiu, as pessoas começaram a entrar mais na loja, porém, aquilo não se sustentou. E, infelizmente, no primeiro ano de loja, após uma briga familiar, o Adriano teve que fechar a loja de milkshake. Então, nesse momento, eu convido vocês a fazerem parte da equipe do Sebrae e avaliar essa situação. Que reflexões você tira desse momento, né? Quais as principais dificuldades dessa história foram enfrentadas pelo Adriano? O que você consegue identificar? Quais foram os processos que não deram certo? Qual foi a falta de informação que não deu certo? Quais as características pessoais do Adriano, na sua opinião, dificultaram essa situação? Anote isso num papel. Quais as recomendações você daria nesse caso, né? Mais uma vez, nosso objetivo não é julgar o certo ou errado, mas quando a gente escuta uma história dessas, uma história de empreendedorismo familiar, uma história de empreendedorismo por necessidade, sem muitos cálculos de capital de giro, que a gente comentou lá no primeiro slide, qual sensação nós temos? Fica mais fácil avaliar, né? Muitas vezes nós estamos inseridos na mesma situação que o Adriano. E como a gente está ali no dia a dia, eu costumo dizer que apagando incêndios, a gente não consegue
ter uma separação do que realmente está acontecendo no nosso negócio. A gente não consegue colocar no papel e entender quais são os gargalos da minha operação, da minha tática e da minha estratégia. Depois dessa reflexão forte da história do estudo de caso do Adriano, a gente começa a entender que muitas questões elas estão relacionadas ao comportamental e que gestão e comportamento precisam andar lado a lado. E aí a gente volta para essa parte mais relacionada à essência do empreendedorismo com o estudo do Sr. David, voltando para comportamento empreendedor. Então, lá atrás, quando eu comentei que ele fez um mapeamento dos comportamentos de sucesso, ele identificou 10 comportamentos, que eu vou abordar na sequência. Esses comportamentos serão divididos em 3 grupos. O grupo do planejamento, da realização e do poder. O primeiro comportamento que eu irei abordar é o comportamento do estabelecimento de metas. É um comportamento onde muitas pessoas costumam dizer: sou cheio de metas na vida. Mas a gente começa a entender na metodologia do empreendedorismo que metas e sonhos são coisas um pouquinho diferentes. Muitas vezes nós somos cheios de sonhos e é por isso que eles acabam não saindo do papel. Então, faça aquela reflexão de quais são os seus principais sonhos ou quais foram nos últimos tempos. Às vezes, o seu principal sonho foi fazer uma viagem para Fernando de Noronha, por exemplo. Só que quando eu perguntar para você quando você vai tirar essa viagem do papel, você muitas vezes vai dizer ao longo da vida. E quando a gente coloca essas respostas que não são muito tangíveis, não são muito mensuráveis, a gente entende por que o estabelecimento de metas muitas vezes não saiu do papel. Só se torna uma meta quando você consegue colocar no papel que a sua viagem para Fernando de Noronha irá acontecer em julho de 2022, por exemplo. Então, você não vai acordar em julho de 2022 olhando para aquele mar fabuloso que é Fernando de Noronha. Essa viagem começou hoje. E aí você entende que o estabelecimento de metas, ele tem um cronograma. São pequenas ações que juntas alcançam a meta. Então, ter o comportamento empreendedor do estabelecimento de metas é entender se você, nos últimos tempos, tem perseguido seus objetivos desafiantes e importantes para si mesmo. Porque também não adianta desenhar uma meta que você realiza todos os dias. A meta ela precisa ser desafiadora. Então você precisa equilibrar esses dois pratinhos. Ela precisa ter um desafio, mas ela precisa ser alcançável. Né? Eu preciso desenhar aquilo que eu consigo alcançar. Tem um esforço maior? Tem um esforço maior, mas ela é atingível. Você tem clara a visão a longo prazo? O estabelecimento de metas, ele ocorre a longo prazo. Existem uma série de ações que acontecem a curto, médio e longo prazo. Então, voltando nesse exemplo que eu trouxe de uma viagem a Fernando de Noronha, o que você precisa para viajar? Passagens aéreas, data para sua hospedagem, alimentação, quanto você irá investir nessa viagem, né? Quais são seus principais recursos. E aí eu volto naquela orientação que eu mencionei lá no começo dos nossos slides. Nós crescemos com base nas nossas perguntas. Então, conforme eu for colocando essas perguntas no papel, as respostas me ajudam a construir um caminho para o estabelecimento de metas. Por fim, você tem criado objetivos mensuráveis e com indicadores? O que são os indicadores? Você precisa revisitar as suas metas. Não é colocá-las no papel e colocar dentro da gaveta porque o Sebrae falou de metas. Não, muito pelo contrário. Por quê? Se está chegando julho de 2022 e eu vejo que coisas não saíram do papel para que eu realize a minha meta, não quer dizer que a meta está perdida. Quer dizer que eu preciso desenhar novas estratégias ou até mesmo recalcular a rota. Eu costumo comparar isso com o GPS. Hoje em dia nós temos o GPS justamente para que ele consiga desenhar atalhos para que a gente chegue.
no nosso destino. E ele calcula o tempo, ele traz uma série de embasamentos de informações. Se você quer desenhar suas metas e tirá-las do papel, transformar sonhos em metas, você vai precisar de ferramentas. Seja uma agenda, uma planilha, não importa. Precisa ser aquela que melhor conversa com você e que você consiga ter indicadores se você está no caminho certo para o alcance da sua meta. Então, agora há pouco nós acabamos de visualizar o estabelecimento de metas e automaticamente nós vamos observar que um comportamento acaba puxando o outro. Então, para tirar as minhas metas do papel, automaticamente eu preciso falar de planejamento. E aqui, o segundo comportamento empreendedor, que é observado em casos de sucesso, é o planejamento e monitoramento em formato sistêmico, constante, né? Quando eu tenho embasamento. É quando eu trabalho a questão de enfrentar grandes desafios agindo por etapas. Então, fazendo um breve resumo sobre planejamento, o planejamento ele se divide em 3 etapas: o estratégico, o tático e o operacional. Muitos empreendedores eles acabam sendo muito consumidos pelo operacional. Atender o cliente, colocar a mão na massa. Muitas vezes o seu sonho de empreender, a sua motivação, ela vem dessa operação. Só que para ser um empreendedor de sucesso, você também precisa estar nos bastidores. Aí eu tenho uma notícia, talvez não muito agradável, mas muito importante. O dia do empreendedor não tem mais do que 24 horas. Então, se você vai passar 8, 9, 10 horas no seu operacional, saiba que também você precisa dedicar o seu tempo, organizar a sua rotina para estar nos bastidores, no estratégico. O planejamento estratégico responde a seguinte questão: onde você quer estar daqui a 10 anos? Eu sei que é uma pergunta muito a longo prazo e que muitas coisas vão influenciar isso, mas, voltando, por exemplo, ao estabelecimento de metas, as suas metas só sairão do papel se você já desenhar o longo prazo, para que hoje você já tenha um ponto de partida, um plano de ação e ir fazendo esse monitoramento. Então, enfrentar grandes desafios, o empreendedor de sucesso que pratica o planejamento, ele se adequa rapidamente às mudanças e variáveis do mercado. Então, muitas coisas acontecem no mercado e influenciam a nossa ideia de negócio. Porém, eu preciso ser flexível e ter um dinamismo suficiente para, opa, mudou o destino, mudou a rota. O que eu posso fazer para me adequar e não perder o ritmo que eu já tenho? Por fim, uma terceira característica, e aí eu convido você a fazer essa reflexão, é se você tem acompanhado os indicadores financeiros e leva em consideração no momento da tomada de decisão. Por quê? A gente não faz planejamento, mais uma vez, para colocar na gaveta. A gente faz planejamento para que ele seja uma bússola, para que a gente consiga olhar e entender para onde eu estou indo. Né? Existe o filme da Alice no País das Maravilhas, em que menciona-se muito, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se você fez estabelecimento de metas, você sabe para onde você quer ir. O planejamento ele vai te auxiliar a percorrer um caminho de forma mais estratégica, de forma mais objetiva. Ainda no grupo dos comportamentos da área de planejamento, nós temos o comportamento da busca de informações. Então, um grande exemplo é o que você está fazendo neste momento, participando dessa aula. Isso mostra que você já busca algumas informações. Buscar informações é praticar quais características? É envolver-se pessoalmente na avaliação do seu mercado. Então, lembra a primeira pergunta que eu fiz? Se você fez pesquisa de mercado para tirar a sua ideia do papel, essas informações, elas nos ajudam na tomada de decisão. Se você tem investigado sempre como oferecer novos produtos e serviços, aqui vai um ponto bem interessante. Não necessariamente porque eu fiz a primeira vez e deu certo, que aquilo terá continuidade.
Então, nós sabemos muito bem que o nosso cliente atendido hoje ele já é bem diferente daquele cliente que nós atendemos no ano passado. Basta nós fazermos o processo inverso, nos colocarmos no lugar de clientes, né? Então, cada vez mais nós buscamos informações para ter uma tomada de decisão. Cada vez mais, antes de fazer, por exemplo, uma compra pela internet, a gente pesquisa para entender a idoneidade dessa empresa. A mesma coisa vai acontecer quando você tirar o seu negócio do papel. Então, investigar sempre como oferecer novos produtos e novos serviços é trabalhar a questão da inovação no seu negócio. Por fim, você tem buscado orientação de especialistas para tomar suas decisões? Lembrando que buscar informações não é a quantidade, né? Não é a quantidade de livros, é uma quantidade importante, sem dúvida, mas é a qualidade e a relevância daquilo que você coloca no seu negócio. Então, eu costumo dizer que em tempos de internet, onde somos bombardeados de informação, eu preciso entender a informação e analisar se aquilo aplica à minha realidade, se aquilo eu consigo converter em benefícios para a minha ideia de negócio. Caso contrário, eu estou investindo mais em quantidade do que propriamente em qualidade. Então, é a qualidade da informação. Buscar informações de especialistas e tomar decisões. Não é copiar as decisões, mas é entender se aquilo aplica à minha realidade ou não. Então, fechamos os comportamentos relacionados a planejamento, entendemos o quanto é importante ter esse embasamento, buscar informações, colocar no papel, desenhar, fazer monitoramento para o alcance das metas. Olha como os comportamentos estão relacionados nesse grupo. No grupo da realização não será diferente. Então, quem planeja, planeja para realizar. E a gente começa com o comportamento da busca de oportunidades e iniciativa. Gosto de contar uma história que talvez você já vivenciou. Às vezes a gente passa todos os dias num ponto da nossa cidade, olha e vê aquela placa escrito aluga-se. Aí você passa a segunda vez e já começa a idealizar o seu negócio ali. Poxa, ali seria um bom ponto comercial para um café, por exemplo. Montar uma cafeteria, é uma região movimentada, as pessoas poderiam marcar reuniões de trabalho e você já começa a idealizar. Aí você pensa no uniforme, no balcão, uma série de outras informações. Quando você passa a terceira vez por esse lugar, o que montaram nesse lugar? Ai, Ananda, montaram uma cafeteria. Se eu contar para vocês que montaram um açougue. Um açougue? Mas qual que é a relação? O que eu quero dizer é que alguém não enxergou a oportunidade que você enxergava, mas teve iniciativa. E você enxergou a oportunidade, mas muitas vezes não teve iniciativa. O que eu quero trazer com essa breve história é que o comportamento empreendedor da busca de oportunidade e iniciativa, ele precisa caminhar junto. Não adianta enxergar muitas oportunidades sem tirá-las do papel e não adianta só agir por impulso de ter iniciativa, mas não visualizar a oportunidade, ter o embasamento para tomar a decisão dessa oportunidade. Então, aqui, quando você enxergar uma oportunidade e precisar ter iniciativa, você vai utilizar aqueles 3 comportamentos que eu já mencionei. Você vai fazer planejamento, vai buscar informações e vai estabelecer suas metas. Então, eu convido você para a seguinte reflexão: você tem agido com proatividade, antecipando-se às situações? Empreendedorismo é isso. Não basta você fazer aquilo que o mercado ou que o seu cliente pede, você precisa se antecipar. Até porque você só vai desenhar soluções inovadoras, você só irá colher resultados diferentes se você plantar coisas diferentes. E para plantar coisas diferentes, você precisa se antecipar. Você tem buscado possibilidades de expandir os seus negócios ou as suas ideias? O que eu quero dizer com isso? Você tem desenhado parcerias, pensado em novas possibilidades, reformulado o seu negócio. Então, ninguém melhor do que conversar com o nosso cliente, ou para você que ainda não tirou o projeto do papel, o nosso potencial cliente, observar os nossos concorrentes,
não com o objetivo de copiá-los, mas ter um ponto de partida, um comparativo para entender o que o meu mercado precisa. Buscar possibilidades também é um comportamento que exige isso. Você tem aproveitado oportunidades incomuns para progredir? Então, muitas vezes a gente está esperando ali a oportunidade bater na nossa porta. Só que eu preciso sair dessa figura reativa, ser mais ativa e buscar essas informações. Né? Só terei resultados diferentes fazendo ações diferentes. Então, busca de oportunidade e iniciativa é um comportamento muito comum em empreendedores de sucesso. Comportamento da persistência, ainda no grupo da realização. A persistência é muito confundida com a teimosia. Então, qual que é a diferença entre a persistência e a teimosia? A persistência é a teimosia inteligente, porque você precisa entender quais são os seus limites. Não para parar nesses limites, mas para entender quais esforços são necessários para superá-los ou se realmente é pertinente você superar, né? Porque caso contrário pode vir a ser a teimosia. Mais uma historinha resumida. Grande parte dos empreendedores, eles fazem a seguinte pergunta: quanto que eu vou ganhar com esse negócio? É uma pergunta muito comum, ainda que lá nos primeiros slides eu mostrei que a grande parte não tem calculado qual será o seu lucro. Mas a gente faz essas reflexões, né? Temos esse pensamento para empreender. Afinal de contas, quem abre uma empresa abre para lucratividade. Só que uma das perguntas que nos auxiliariam para persistir de forma inteligente seria a seguinte pergunta: quanto eu posso perder? E nem sempre a gente coloca isso no papel, né? Às vezes você tem aquele investimento lá, vou trazer valores simbólicos. Então eu tenho R$ 1.000 para investir. E aí eu aluguei um espaço, comprei algumas coisas e vou revender. Vai passar um tempo e esses R$ 1.000 já foram, e não necessariamente você vai ter o retorno disso. E aí você acaba tirando mais R$ 100 do seu bolso para fazer uma panfletagem, mais R$ 200 para contratar um conhecido que faz redes sociais, que trabalha com divulgação. E aí quando você vê aquele valor inicial, ele já multiplicou inúmeras vezes sem que você percebesse. Então, se você tivesse colocado essa pergunta no começo, você saberia que quando você atingisse R$ 1.500, não são mais R$ 10 que vão fazer a diferença. Então, você coloca um certo limite na sua persistência. Mais uma vez, eu trouxe com valores simbólicos, mas traz isso para o seu projeto, para a sua realidade. Quais serão os seus limites? Isso te ajuda a ter até mesmo os indicadores lá do comportamento de planejamento e monitoramento. Então, faça a seguinte reflexão: nos últimos tempos, você tem desistido ou não diante de obstáculos? Você tem reavaliado, insistido ou mudado seus planos para superar os objetivos? Então, aqui eu estou mostrando um pouquinho a questão que o planejamento ele não pode ser engessado, né? A melhor forma de persistir, de planejar e de empreender é a lápis. Não porque você não está levando a sério, mas porque no papel você consegue remanejar, recalcular, apagar e desenhar novamente. Então você pode sim mudar os seus planos ao longo da sua jornada empreendedora, não tem problema, desde que você esteja seguro de que isso irá auxiliá-lo a superar os seus objetivos, tá? A alcançar, na verdade. Também te pergunto, você tem se esforçado além da média para atingir os seus objetivos? Então a gente só consegue entender qual é a média quando a gente coloca no papel. E aí que eu entendo a média, eu consigo entender o que é superação, o que é ir além e quais os recursos, quais as informações eu vou buscar para fazer uma persistência de forma inteligente, de forma estratégica. Comportamento do comprometimento é o vestir a camisa da ideia, né? E às vezes a gente quer que o outro vista a camisa,
mas nem nós mesmos sabemos que camisa é essa, né? Falar de comprometimento é falar de protagonismo. É entender que quando você escolhe o caminho do empreendedorismo, ainda que existam muitas influências, né, da porta para fora do seu negócio, você é o grande responsável, o grande protagonista das ações, né? Então, quais são as características desse comportamento empreendedor? Trazer para si mesmo as responsabilidades sobre o sucesso e sobre o fracasso. Aqui também a gente precisa reconhecer as nossas atitudes assertivas, quando a gente realmente é bom naquilo que a gente faz, né? Olhar para os erros, olhar para os fracassos e entender se essas fraquezas podem e devem ser melhoradas e olhar para o sucesso e entender que oportunidades eu consigo alcançar, estar comprometido com tudo isso. Se você tem nos últimos tempos atuado em conjunto com a sua equipe para atingir resultados, aqui a gente traz o termo equipe e eu uso bastante um termo que é o eu-keep. O que é o eu-keep? Muitas vezes você é um empreendedor que atua sozinho. E aí você precisa ter organização para estar no operacional, estar no tático, estar no estratégico, responder suas redes sociais, fazer fluxo de caixa, fazer contas a pagar, contas a receber. Você tem atuado, conseguido dividir o seu tempo de forma estratégica para realizar as suas atividades? Terceira característica, você coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo? É bem difícil tocar nesse assunto, porque muitas vezes a gente precisa vender, mas o nosso cliente, será que eu vou empurrar essa venda, esse serviço para ele? Às vezes eu vou ter que regar essa semente para colher a longo prazo. Às vezes eu não vou oferecer meu produto ou meu serviço mais caro, porque eu vou fazer uma venda pontual. E a gente precisa pensar sempre a longo prazo, na continuidade, na perenidade do nosso negócio. Então, estar comprometido é enxergar o longo prazo e enxergar o tijolinho que você colocou aqui hoje para que lá na frente você tenha o seu muro completo. Exigência de qualidade e eficiência. Vou recordar a história, o estudo de caso que nós fizemos do Adriano. Um dos critérios que o Adriano tomou como referência para comprar uma franquia de milkshake foi a questão da degustação. E ele acreditou que no paladar dele, estando bem aceito, para todos os outros também estaria. Então, falar de exigência de qualidade e eficiência não é só desenhar o seu modelo de negócio, a sua ideia, pensando naquilo que é excelente para você. Você precisa entender aquilo que o seu cliente tem como referência, né? Caso contrário, às vezes você vai oferecer um produto ou um serviço fantástico, mas o seu cliente estava esperando até menos, né? Então, você tem a chance de surpreendê-lo? Sim. Mas se para ele aquilo não tiver o mesmo valor que tem para você, essa relação ela não vai fazer sentido. Então, falar desse comportamento é entender se você tem trabalhado uma melhora contínua no seu negócio, nos seus produtos, no seu serviço. A gente só sabe se melhorou se a gente faz monitoramento, né? Se a gente tem histórico. Falar de exigência e qualidade e eficiência é falar também de satisfazer e exceder as expectativas do cliente. Mais uma vez, voltamos na pesquisa de mercado. Eu só vou saber se eu excedi as expectativas se eu perguntar, se eu fizer pesquisa, né? Então, eu tenho que escutar as dores do cliente para oferecer os melhores remédios. Por fim, você tem criado procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade? Muito cuidado, às vezes a gente está investindo muito no ótimo e deixando de entregar o bom, né? Às vezes você quer caprichar e o que eu mais escuto do empreendedor, não, ainda não está na versão perfeita, só que você está priorizando tanto a perfeição que está deixando de entregar o arroz com feijão, o essencial para o seu cliente. Então, desenhe um procedimento para que você consiga cumprir prazos. Às vezes o seu cliente não quer a oitava maravilha do mundo. O que ele quer é que aquilo seja entregue num prazo que foi combinado. E, nos ditados populares, os combinados não saem caros.
Às vezes a gente acaba perdendo o nosso cliente devido a tanto esforço que a gente estava fazendo para agradá-lo, mas eu nem conhecia quais eram as expectativas dele. Riscos calculados, correr riscos calculados. Vou fazer uma pergunta para você. Quando você ouve a palavra riscos, o que te vem à mente? Muitos de nós vamos pensar que arriscado é igual a errado, e não necessariamente. Então, não tem problema em correr riscos. Inclusive, o empreendedorismo é bem arriscado, mas a gente precisa sair da zona de conforto para empreender. Porque a zona de conforto você sabe tudo o que contém nela, mas você já sabe os mesmos resultados. Falar de riscos calculados é procurar e avaliar alternativas para tomar sua decisão, fazer além das expectativas, fazer controles financeiros necessários para que você saiba se é um momento, por exemplo, de fazer uma promoção ou não na sua loja. Então, essas atitudes, elas nos tiram do achismo, eu acho que é um bom momento, e nos levam para um lado estratégico. Então, você vai ter que resgatar o seu comportamento da busca de informações para que você possa correr riscos de forma calculada. Então, não é errado correr riscos. Errado é você correr riscos sem saber quais são os resultados que você irá ter por correr esses riscos. Você tem buscado reduzir as chances de erro? Então, você precisa colocar isso no papel, mensurar, medir quais serão os possíveis erros para tomar suas decisões. Por fim, você aceita desafios moderados com boas chances de sucesso? Então, aqui é dosar o nosso medo. O medo, ele é muito importante. Ele nos cria limites, ele envolve um pouco do nosso comportamento da persistência, mas ele não pode nos gerar uma paralisia diante da tomada de decisão. Então, corra riscos, mas corra de forma calculada. Isso é um comportamento empreendedor de sucesso. Então, nesse momento a gente chega no último grupo de comportamentos empreendedores. Já falamos bastante sobre planejamento, sobre realização. E por fim, nós vamos para o grupo do poder, que é um grupo mais enxuto, com 2 comportamentos, começando pelo comportamento da persuasão e rede de contatos. Trazer um exemplo que talvez você irá se identificar. Imagine que na sua família ou no círculo de amigos que você tem convívio, você é aquela pessoa reconhecida por fazer o melhor bolo de chocolate. Então todo mundo elogia, toda vez que tem alguma confraternização, praticamente você é intimado ou intimada a levar o bolo de chocolate. Todo mundo elogia. Até o dia que você colocou esse bolo de chocolate num pote e cobrou por ele. Opa! Será que as pessoas que elogiaram eram seus potenciais clientes? Então, falar de persuasão e de rede de contatos é a sua capacidade de convencimento. Persuasão é sensibilizar o outro, não é empurrar uma venda, mas é mostrar os benefícios daquilo que você faz, né? Mostrar o valor, mais uma vez, utilizando da palavra valor, diferente de preço. E rede de contatos são os seus potenciais clientes ou os clientes que você já atende, né? Então, utilizar desse comportamento, ele costuma ser um comportamento bem delicado. Os empreendedores costumam ter dificuldade para sensibilizar, tem até uma certa vergonha. Mas, se você quer ser um empreendedor ou uma empreendedora de sucesso, você precisa executar, sim, esses comportamentos, né? Criar estratégias para conseguir apoio nos seus objetivos, e aí entra muito a questão de ter parceiros de sucesso. Parcerias são diferentes de fornecedores, tá? O parceiro, ele tem uma relação de ganho com o seu negócio. Saber se você obtém apoio de pessoas-chave para os seus objetivos e se você desenvolve sua rede de contatos, constrói bons relacionamentos comerciais. Quantas pessoas possuem negócio, possuem ideia de negócio e aí não tem um cartão ou não tem um material para divulgar? Lembre-se sempre que você é o cartão de visitas do seu modelo de negócio. Então, a todo momento você precisa se fazer presente. Como você consegue
levar essa ideia adiante. Chegamos no último comportamento empreendedor desse estudo, que é o comportamento da independência e da autoconfiança. Existem as características, mas resumindo, se você não acredita na sua ideia, no seu modelo de negócio, porque você espera que o outro acredite. Então, ainda que seja desafiador, muitas vezes exercer a autoconfiança, a independência, lembre-se que se você tiver os demais comportamentos que eu já mencionei, se você faz busca de informações, se você faz planejamento, corre riscos calculados, as chances disso contribuir para que você se torne alguém independente e autoconfiante, elas acabam aumentando. Então, quais características você precisa ter para executar o comportamento da independência e da autoconfiança? É confiar nas suas próprias opiniões mais do que na dos outros. Então, é ouvir e filtrar, aquele filtro das informações. E não ser teimoso, mas entender aquilo que aplica ou não ao seu negócio. É ser otimista e determinado, mesmo diante de oposição. Mais uma vez, você vai passar por riscos calculados. O empreendedorismo ele não é um mar de rosas, muito pelo contrário. Muitas vezes você é o primeiro a entrar, o último a sair, o primeiro a investir e o último a fazer uma retirada. Essa precisa ser uma jornada bem consciente. E por fim, transmitir confiança na sua própria capacidade. Conhecer, ter o autoconhecimento de saber até que ponto você pode caminhar. Agradeço a sua participação até aqui. Termino mencionando que não existe certo e errado. Sempre falei que não existia receita de bolo. Cada modelo, cada ideia de negócio funciona de uma forma. E você vai entender que o empreendedorismo ele é a prática, né? A gente precisa vivenciar. Lógico que as informações elas nos trazem o poder na decisão, elas nos trazem embasamento. Falei disso a todo momento, mas chego aqui com o objetivo das reflexões deste bate-papo é que você faça uma autoavaliação para suas próximas tomadas de decisão. Se você enxergou que já tem alguns desses comportamentos empreendedores mencionados, como você irá mantê-los daqui em diante? Mas se você observou que falta algum comportamento, é o momento de tirá-lo do papel e ter a palavra mágica para o empreendedorismo, que é a disciplina. Estar disciplinado para praticar o empreendedorismo. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Sucesso e bons negócios!